Olá, bom dia meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, seja muito bem-vindo ao programa Diário Espiritual. Nessa manhã de segunda-feira, dia 10 de dezembro, estamos vivendo esse tempo especial na igreja, que é o tempo do Advento, onde nos preparamos espiritualmente para mais uma vez celebrarmos a festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a festa do nosso Salvador. Deus assumindo a nossa condição humana para assim dar a salvação a cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de segunda-feira, nesse início de semana, vamos continuar refletindo, meditando a palavra de Deus, nessa expectativa de nos preparar para celebrar solenemente a festa do Natal do Senhor. E agora no nosso programa, nós vamos conhecer a vida de mais um santo, ou seja, uma pessoa que viveu o Evangelho na sua vida, aquele que meditava essa presença de Deus vivo e verdadeiro no meio de cada um de nós. E hoje nós vamos conhecer a vida de São Melquíades, ele que é um grande defensor da fé. São Melquíades, grande defensor da fé. Hoje nos deixamos atingir pela santidade de vida de um Papa que buscou no Pastor Eterno e Universal toda a graça que necessitava para ser fiel num tempo de transição da Igreja. São Melquíades, de origem africana, fez parte do clero romano, até que em 310 faleceu o Papa Eusébio e foi eleito sucessor de São Pedro. No período de seu governo, Melquíades sofreu com a perseguição aos cristãos pelo imperador Máximo. Essa perseguição só teve um descanso quando Constantino venceu Máximo na histórica batalha em Roma, a qual atribuiu ao Deus dos cristãos. Com isto surgiu o Edito de Milão em 313, concedendo a liberdade religiosa. Assim, São Melquíades passou do Papa da perseguição para o Papa da liberdade dos cristãos. Durante os 4 anos de seu pontificado, as piores ameaças nasceram no interior da Igreja com os hereges. São Melquíades foi grande defensor da fé, por isso combateu principalmente o donatismo, que contestava a legitimação da eleição dos ministros de Deus e fanaticamente se substituía a qualquer autoridade. Aproveitou Melquíades a liberdade religiosa para organizar as sedes paroquiais em Roma e recuperar os bens da Igreja perdidos durante a perseguição. São Melquíades, através da Eucaristia, semeou a unidade da Igreja de Roma com as demais igrejas. Entrou no céu em 314 e foi enterrado na Via Ápia, no cemitério de Calixto. Do doutor Santo Agostinho, São Melquíades recebeu o seguinte reconhecimento: verdadeiro Filho da paz, verdadeiro Pai dos cristãos. São Melquíades, rogai por nós. Recordando brevemente a vida de São Melquíades, nós percebemos que ele viveu num momento da história de muita perseguição, de muita dificuldade, mas ele jamais deixou de manifestar a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Ele que combateu essa heresia do donatismo que colocava em risco a fé de muitos cristãos. E ele que viveu assim essa autoridade de Jesus Cristo na sua vida, colocava a sua humildade e pedia também a todos os cristãos a reconhecer a autoridade do Papa, a reconhecer a autoridade de Jesus Cristo sobre a vida de cada um de nós. Que nós possamos viver a nossa vida assim cada vez mais professando a nossa fé, não nos importando ou confiando em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de perseguição. A gente precisa viver essa confiança cada vez mais na vida, na vocação que o Senhor chama cada um de nós, de viver essa vida cristã e também que possamos rezar e continuar permanecendo firmes nessa autoridade que o próprio Jesus confiou a Pedro e assim, seguindo a ele, possamos chegar um dia ao descanso eterno. Então, São Melquíades, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, como já foi dito aqui no nosso programa, estamos nesse tempo do Advento, que traz então uns textos propícios para que nós possamos meditar a palavra de Deus e também nos preparar para assim refletir cada vez melhor a vontade de Deus na vida de cada um de nós. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia,
da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado, por entre as telhas o desceram o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si e glorificavam a Deus, cheios de temor, e diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir a proclamação desse texto da Palavra de Deus. Hoje nós vimos Jesus demonstrando, meus irmãos e minhas irmãs, que Ele tem poder sobre a doença e também sobre o pecado. Nós vimos essa situação em que esses homens levaram o seu amigo que estava paralítico há muito tempo, levaram na presença de Jesus. E eles, não conseguindo entrar pela porta, o que fizeram? Subiram no telhado, tiraram as telhas e desceram o seu amigo na presença de Jesus. E Jesus, então, vendo a fé daqueles amigos e também daquele que foi descido, que era paralítico, disse: Tua fé te salvou, teus pecados estão perdoados. E aí, então, muitas pessoas ali, os entendidos, os doutores da lei e outros, começaram a murmurar, pensando que Jesus estava blasfemando. E Jesus, então, conhecendo o coração de cada um deles, disse: O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer ao paralítico: Levanta-te e anda? E Jesus deu essa ordem ao paralítico, e que imediatamente suas pernas se fortaleceram e ele pegou o seu leito e voltou para a sua casa, glorificando a Deus. Nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, perceber que Jesus não quer só dar a cura física a cada um de nós. Como muitas das vezes nós vemos muitas pessoas fazendo momentos de oração, fazendo campanhas de oração, indo na igreja, rezando, mas pedindo somente a cura física, a cura do corpo, e esquecendo da cura da alma. Por isso, Jesus, então, hoje vem mostrar para os fariseus e também para nós que Ele quer e Ele pode curar também dessa grande doença que contamina toda a humanidade, que é o pecado. Ele pode curar, mas para isso nós precisamos ir na sua presença, precisamos ter fé e confiar que Ele pode realizar isso na vida de cada um de nós. E foi o que aconteceu na vida desse homem. Nós que estamos nesse tempo de preparação para celebrar o Natal, para fazer comunhão com o Senhor no dia 25 de dezembro, a liturgia de hoje também pede que a gente também se prepare, não só em nível de festa, não só em nível corporal, ou seja, comprar roupa nova, comprar bens novos, mas também preparar no nível espiritual, buscar a Santa Igreja, buscar um padre para fazer uma boa confissão, onde a gente vai também preparar o nosso espiritual, tirando da nossa vida todo o pecado, tudo aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus na nossa vida, para que quando chegar a noite de Natal, possamos estar com esse coração disponível para acolher
o nosso Senhor Jesus Cristo na vida, na história de cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, saibamos que Jesus, Ele tem o poder de curar o nosso corpo, a nossa vida física, mas principalmente aquilo que nos leva à condenação eterna, que é o pecado, Ele deseja ainda mais, com mais intensidade, curar na vida de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Consagremos a nossa vida, a nossa casa, família, nesse dia de segunda-feira, nesse início de semana, a Santa Rita dos Impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Deus sempre deseja e manifesta a sua graça na vida de cada um de nós, como na passagem do Evangelho, que curou a paralisia daquele homem e também perdoou os seus pecados. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse momento de bênção, que você também se coloque na presença de Deus, manifeste a sua fé, para que esta água seja verdadeiramente abençoada e que seja um verdadeiro sacramental, uma presença de Deus aí na sua casa, que te motive a cada vez mais a viver a fé e também a procurar a se livrar dessa doença espiritual que é o pecado, que insiste, muitas das vezes, contagiar a vida de cada um de nós. Então acompanhe com muita fé esta oração de bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoe esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós a água da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, às 18h45, terço com as mulheres. Às 19h30, Santa Missa e logo após a Santa Missa, terço com os homens. Estamos chegando ao final desta edição do nosso programa de segunda-feira. Queremos agradecer a sua presença, a sua audiência aí do outro lado. Pedimos também que você compartilhe esse programa com outras pessoas, que você comente dele para mais pessoas, para que mais irmãos também sejam evangelizados através dos meios de comunicação social. Então vamos deixar a bênção para você nesta manhã de segunda-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.